Olá, este é o Eleições em Pauta 2022 com informações sobre o processo eleitoral deste ano. O período oficial para a campanha eleitoral vai de 16 de agosto a 1º de outubro. Mas quando o assunto é propaganda eleitoral, é preciso saber o que pode e o que não pode ser feito, segundo a legislação, por candidatos, eleitores e partidos políticos. Para falar sobre isso, estamos recebendo a secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, Renata Favre. Olá, Renata, tudo bem? Tudo bem, Jé. Quais são as principais modalidades da propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral, nós temos a propaganda de rua, aquela mais tradicional, né, que o eleitor já está mais acostumado. Temos o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão. Temos propaganda em jornais impressos e temos também algumas modalidades de propaganda na internet. Que é uma das novidades para as eleições deste ano. Isso, a internet ela tem, né, naturalmente ganho bastante espaço, né, é um dos meios de veiculação bastante utilizados pelos candidatos, né, mas também tem algumas regras que têm que ser observadas, né. Então, é uma propaganda que ela é permitida, né, mas ela não é permitida, por exemplo, a propaganda paga na internet. Então, o eleitor ou o candidato não pode comprar espaço numa página, por exemplo, de uma empresa ou de um blog para fazer a sua propaganda. O candidato ele pode veicular nos seus perfis de rede social, ele pode ter um site, né, específico da campanha, assim como o partido. Né? No caso dos sites, eles serão comunicados e registrados perante a Justiça Eleitoral. Né? Então, são as modalidades que o candidato pode utilizar. Então, redes sociais e sites. Né? O que não pode é a compra de espaço para a divulgação de propaganda eleitoral. Agora, com relação à propaganda de rua, o que pode ser feito? Então, essas são as modalidades mais tradicionais, mas que ainda são utilizadas por muitos candidatos. Então, o que o eleitor vai ver, né, nessa campanha? Ele vai ver adesivos em carros, aquelas bandeiras, né? Nós não podemos utilizar as bandeiras fixas, né? Mas elas podem, né? Normalmente os cabos eleitorais ficam com as bandeiras ao longo das vias públicas, desde que não atrapalhe, né, o trânsito de pedestres e de carros. Vamos ter carreatas, comícios, né? Esses são os meios mais tradicionais. Os folhetos também, a distribuição de folhetos ainda é permitida aos candidatos. O eleitor ou eleitora pode fazer propaganda do seu candidato ou candidata? Sim, o eleitor ele pode se manifestar, né? Por exemplo, na internet é livre a manifestação do eleitor. Ele pode dizer, olha, eu vou votar, né? Ou eu apoio o candidato A, B, C. Não há nenhum tipo de censura com relação a isso. Ele não pode receber pagamento para fazer esse tipo de propaganda. Da mesma forma, com relação a, por exemplo, colocar um adesivo no carro ou um adesivo na sua casa, isso também não é vedado, mas ele não pode cobrar por isso ou receber para colocar. Então, a manifestação espontânea do eleitor, né? Eu vou votar em fulano, quero colocar um adesivo no meu carro, não há problema algum. O eleitor pode, mas isso não pode ser objeto de compra, né? De pagamento. E podem ser realizadas passeatas e comícios? Isso, essas modalidades que são bem tradicionais, né, principalmente nas cidades menores, elas podem, né, ser feitas ainda. Sempre há um cuidado do candidato e do partido que organiza, né, esse evento. Ele sempre deve fazer uma comunicação prévia, não é um pedido de autorização, é uma comunicação. Sempre que se faz um evento, né, na cidade, que vai mexer com o trânsito, que gera aglomeração de pessoas, né, há essa cautela, né? Então, o partido, a entidade que está fazendo a organização desse ato, ela comunica à polícia, né, e a polícia vai fazer as modificações de trânsito, vai, né, dar a segurança necessária a esse evento, inclusive porque, às vezes, em algumas cidades, pode haver até uma coincidência, né, de datas para o candidato, e aí a polícia que organiza esse tipo de evento. Agora, o que pode ser feito na internet? Por exemplo, o que acontece com quem publica alguma fake news, por exemplo, envolvendo um candidato ou candidata? A atuação da Justiça Eleitoral, ela tem se pautado pela liberdade de imprensa, né? Liberdade de imprensa e de expressão. Então, é bem importante que as pessoas entendam isso, né? Não vai haver uma repressão, né? Eu não posso falar do meu candidato. Não, eu posso, né? A crítica, né, a um outro candidato também é permitida, isso faz parte do debate político, né? Isso é natural entre as pessoas, né? Então, o eleitor, ele pode realmente, assim como um candidato também pode fazer uma crítica dentro do debate político. O que pode ser objeto de algum tipo de repreensão? A ofensa, né? Então, assim, por exemplo, você divulgar que um determinado candidato cometeu um ato criminoso e isso não é verdade, isso é mentira. Isso, o candidato pode representar a Justiça Eleitoral e essa pessoa ou a entidade que publicou isso, ela pode ser
obrigada a retirar esse conteúdo e publicar até um direito de resposta, né? Uma resposta, um esclarecimento com relação àquela informação equivocada, né? Ou falsa. E com relação aos conteúdos falsos, da mesma forma. Então, assim, a pessoa, quando ela utiliza uma rede social, a internet, para se expressar, isso vale para qualquer campo da vida, né? Ela tem que ser responsável por aquilo que ela publica. Então, no momento em que uma pessoa vai lá e publica uma ofensa, um fato falso com relação a um candidato ou processo eleitoral como um todo, que nós temos essa situação agora, ela tem que estar ciente que ela pode ser responsabilizada por isso. Então, isso pode ser levado ao conhecimento da Justiça Eleitoral, que então adotará as medidas conforme a gravidade do fato. Mas, de um modo geral, o debate político, a crítica, olha, candidato A, não confio ou não gosto, por isso, por aquilo, dentro dos limites do debate político, isso é permitido, não há problema algum. Agora, Renata, como é que funciona o horário eleitoral gratuito? O horário eleitoral gratuito é um espaço, né, que, por determinação legal, rádios e televisões terão que reservar diariamente para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Ela pode ser transmitida de 2 formatos, ou em bloco, né, que é aquela propaganda que as emissoras todas entram em rede, né, um horário específico para rádio, um horário específico para televisão. E nós temos as inserções. As inserções são aquelas propagandas que são distribuídas ao longo do dia, né, em 30, 60 segundos, a critério do partido político, em que todos os cargos, né, recebem, então, essa parcela, e isso é calculado proporcionalmente, uma parte calculada proporcionalmente com relação à representação na Câmara de Deputados e outra parte de maneira igualitária. Então, é feita uma distribuição por dentro de um sistema oficial da Justiça Eleitoral, e aí os partidos entregam às emissoras o seu material e a emissora, de acordo com definições que são feitas, né, em conjunto com a Justiça Eleitoral, então faz essa organização para que esse material seja transmitido a todos os eleitores. E o período que ele acontece? Ele acontece a partir do dia 26 de agosto, né? Ele não começa imediatamente ali, né, com a campanha, porque nós precisamos justamente saber quantos candidatos teremos, quais são os partidos, quais são as coligações, para fazer esse cálculo, né, de quanto tempo cada partido terá e para que as emissoras tenham tempo hábil também para fazer essa organização. Então, ele começa a ser transmitido a partir do dia 26 de agosto. E nessa distribuição do tempo, há alguma novidade este ano? Temos uma novidade bastante interessante. Até as últimas eleições, o tempo ele era concedido ao partido. Então, eu tinha 10 candidatos a deputado, eu distribuía esse tempo da maneira que eu melhor preferisse dentro do meu partido. Agora, a norma determina que haja uma observância de proporcionalidade com relação às questões de gênero, né, e às questões de raça também. Então, o tempo, no momento que for distribuído, principalmente nas eleições proporcionais, nós já temos, né, as cotas com relação a gênero na candidatura, então essa mesma proporção da candidatura vai ter que ser observada dentro do partido político quando for distribuir o tempo entre seus candidatos. Então, realmente é uma novidade para essa eleição. E como pode ser feita a cobertura da imprensa? A imprensa, ela sempre deve se pautar, principalmente com a questão de isonomia, né? Porque a gente sabe que os fatos vão acontecer, nós temos candidatos, inclusive, que estão ocupando ainda cargos, né? Estão concorrendo à reeleição. Então, a imprensa pode fazer uma cobertura, né? Ela pode informar, por exemplo, a agenda dos candidatos, isso é bastante comum, é uma prática que as emissoras têm adotado. E a recomendação sempre é justamente observar essa isonomia, dar o mesmo espaço a todos os candidatos, né? De maneira que o eleitor, né, o cidadão, ele tem acesso à informação de todas as pessoas que estão concorrendo, né? Esse é o princípio básico. O papel da imprensa é informar, é levar informações à população, então é importante que a população tenha acesso à informação de todos os candidatos e não apenas de um outro candidato. E os debates entre os candidatos, eles serão realizados? Eles poderão, né, é uma forma de propaganda que ela é permitida a rádios, TVs e também na internet. Né, hoje nós temos, né, até canais, né, de informação que só transmitem na internet. Então, assim, quando a gente fala em debate em rádio e televisão, há uma série de regras. Né? Então, assim, há alguns candidatos que obrigatoriamente devem ser convidados e outros que têm menor representatividade poderão ter participação facultativa. Quando se faz um debate rádio e TV,
as emissoras deverão chamar, né, esses candidatos e deverão formular as regras, né, de como esse debate será feito. Então, a gente sempre, né, quando assiste um debate, eles logo no início já dizem, nós vamos ter tantas perguntas, vamos ter réplica, vamos tratar dos assuntos, vamos sortear. Todas essas questões, a forma como o debate vai ser feito, ele é definido em acordo com os partidos políticos, né? Com a concordância de pelo menos 2/3 dos concorrentes naquele cargo. Então, dessa forma que é organizado o debate. E não é obrigatório, né? A emissora faz se quiser ou não, né? Quando ele for transmitido, ele tem que ter recursos de acessibilidade, como, por exemplo, janela de Libras, né? Para que isso seja amplamente acessível a toda a população. Agora, não, essas regras todas, elas não valem para a internet. A internet, como ele é um território mais livre, né? É diferente do rádio e TV, né? O rádio e TV, às vezes você está num consultório, a TV está ligada, você está assistindo, né? Às vezes você começou a assistir um programa, passou para outro, nem escolhe o que você está assistindo. Agora, a internet, não. Olha, eu vou acessar tal canal no YouTube, vou acessar tal site. E, por isso, há maior liberdade. Então, as regras, a forma, os tempos, quem serão convidados, há uma maior liberdade de quem organiza esses debates. E todos esses critérios são estabelecidos, então, pelas empresas e os candidatos, né? A Justiça Eleitoral não interfere. Não interfere. A gente recebe, né, o registro de que vai haver um debate. Isso é público, está no nosso site. Mas, claro, se houver algum candidato que se sinta prejudicado, por exemplo, às vezes um candidato não é convidado ou acha que aquela regra foi feita para prejudicá-lo, por exemplo, ele sempre vai ter o direito de buscar a Justiça Eleitoral, que vai analisar aí o que aconteceu e decidir se realmente ele tem razão ou não tem. Isso acontece com alguma frequência, né? Às vezes um candidato que pela legislação não tem garantida a sua participação no debate, mas gostaria de participar, às vezes ele entra, né, com uma representação de Justiça Eleitoral e isso vai ser analisado. E qualquer pessoa pode receber propaganda eleitoral pelo WhatsApp? O WhatsApp, ele é permitido como meio de comunicação, de propaganda, mas hoje em dia a gente tem que ter um cuidado com o interesse do eleitor em receber esse material, né? Da mesma forma que, às vezes, a gente recebe uma propaganda, né? Não, por que eu estou recebendo isso? A pessoa vai lá, bloqueia, até denuncia, porque está recebendo aquilo sem ter solicitado. Então, assim, o canal de WhatsApp, ele pode ser utilizado para um envio de propaganda, desde que eu me cadastre. Então, que eu demonstre interesse, né? Eu tenho interesse em determinado candidato, determinado partido, fui lá no site, me inscrevi ou recebi um link para entrar num determinado grupo, e aí a propaganda pode ser remetida. Agora, eu não posso receber uma propaganda por WhatsApp se eu não me cadastrei em nenhum serviço, né? Então, isso é bastante importante, o eleitor, se por acaso isso acontecer, né, ele pode utilizar as ferramentas ali do WhatsApp para bloquear e denunciar que ele está recebendo um material sem ter se cadastrado em nenhum tipo de serviço, né? Isso é bastante importante, mas é um meio de comunicação utilizado, sim. Agora, o que acontece se houver alguma irregularidade cometida por candidato ou eleitor durante o período eleitoral? As normas de propaganda eleitoral, né, prevêem uma série de sanções conforme o tipo de propaganda. Então, assim, como eu falei, na internet, mesmo na propaganda eleitoral gratuita, nós temos, por exemplo, o direito de resposta. Então, um candidato, por exemplo, que no horário eleitoral gratuito publicar uma ofensa a um outro, um fato inverídico, esse outro candidato pode entrar com uma representação perante a Justiça Eleitoral e pedir para ter direito de resposta ou até suspender aquele período de propaganda, né? Então, são as mais comuns, inclusive, porque essa é uma propaganda que tem muito acesso, então é muito comum a gente ter esses pedidos, né? Esse embate entre os candidatos no uso do horário eleitoral gratuito. Quando a gente fala em propaganda de rua, nos adesivos, por exemplo, nas bandeiras, a primeira medida sempre vai ser o recolhimento desse material. Então, quando o juiz receber uma denúncia de que, por exemplo, estão com bandeiras num determinado cruzamento, isso está dificultando o acesso das pessoas, o juiz pode ir lá e mandar recolher aquele material, né? E se houver insistência, reiteração, isso pode gerar uma multa para o candidato. Nós temos ainda situações que são mais extremas, por exemplo, quando a gente tem um jornal, vamos dizer, um jornal impresso,
que claramente está fazendo uma campanha em favor de um determinado candidato para ajudá-lo, se isso for caracterizado ao longo da campanha, isso pode gerar uma caracterização de abuso de poder por uso indevido dos meios de comunicação social. E isso pode gerar, inclusive, uma repercussão para a candidatura, né, desse candidato que está sendo beneficiado, que pode, inclusive, ser cassado. Então, é bastante ampla, né, a questão das sanções, dependendo do meio e da repercussão que esse abuso, que essa irregularidade tiver. E um ponto que eu até me esqueci de comentar, lembrando com relação à propaganda de rua, que ela não pode ser veiculada em estabelecimentos comerciais, em escolas, em postos de saúde, né, em ônibus, em táxis. Ela é uma propaganda que ela deve ser veiculada ou, no caso das bandeiras, ao ar livre, os folhetos, né, ou pelo eleitor no seu bem particular, mas não em bens de uso público, escolas, postos de saúde não podem ter nenhum tipo de propaganda eleitoral, inclusive com uma sanção bastante grave ao coordenador, enfim, a quem está gerenciando esse serviço. Renata, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigada também, Jean. Para mais informações sobre esses e outros assuntos relacionados às eleições 2022, acesse o site tre-sc.jus.br. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos canais de comunicação. Até logo!